Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar na história das Testemunhas de Jeová. Uau, que legal! Todo mundo conhece, né? Vê por aí, distribuindo folhetos, Sim. batendo na porta. Mas quem é que realmente conhece a história, né? Pois é, muita gente não sabe como elas surgiram, como se tornaram o que são hoje. A gente vai voltar no tempo, lá no final do século XIX, nos Estados Unidos. Isso aí. E vamos conhecer o famoso Charles Taze Russell. Ah, o fundador. Ele mesmo. O cara era fascinado por profecias apocalípticas. É verdade, um tema que estava super em alta naquela época. É fim do século, né? As pessoas ficam meio inquietas com o futuro. Muita mudança, muita incerteza. E ele, buscando respostas, fundou os Estudantes Internacionais da Bíblia em 1879. Na Pensilvânia. Pensilvânia, Estados Unidos. E como é que ele espalhou essas ideias? Sem internet, né? Naquela época a internet ainda era ficção científica. É verdade. Mas ele era um visionário, né? Ele usou ferramentas da época. Ele fundou a editora Torre de Vigia em 1881. Olha só. E começou a publicar livros e revistas. Que até hoje são importantes, né? Sim. Torre de Vigia ainda é a principal fonte de estudo deles. E a morte dele em 1816 marca um ponto de virada, né? Durante uma viagem de trem, imagina. Viagem de trem, que interessante. Mas E aí quem assume? Entra em cena Joseph Rutherford, um advogado de personalidade forte. Mas a transição não foi tão tranquila assim. Teve até expulsão de opositores em 1917. Eita. No episódio do Escrínio do Sete. Escrínio do Sete, que nome interessante, me explica melhor isso. Claro, era um conjunto de livros que, segundo Russell, continham orientações divinas. Sei. E alguns membros questionaram a interpretação do Rutherford. Entendi. Aí ele viu isso como uma ameaça e, expulsou os dissidentes. Samba. E aí ele consolida o poder, então. Exatamente. E começa a moldar o futuro do grupo. Que tipo de mudanças ele fez? Ele era bem pragmático, viu a necessidade de fortalecer a identidade do grupo. E aí, em 1931, adotam o nome Testemunhas de Jeová. Olha só. Inspirado no livro de Isaías. Faz sentido, o nome forte, marcante. Mas ele era autoritário também, né? Isso teve consequências. Sim, a centralização de poder gerou controvérsias e ele implementou várias regras. Que tipo de regras? Proibiu participação em guerras, serviço militar, voto em eleições, saudação à bandeira, tudo em nome da neutralidade cristã. Intensificou a pregação de porta em porta. Que é a marca registrada deles até hoje. Exatamente. E como a sociedade reagiu a tudo isso? Olha, eles sofreram bastante perseguição, foram acusados de antipatriotas, subversivos, até perigosos. Nossa. Mas o Rutherford usou isso a favor dele. Fortaleceu a união do grupo, reforçou a ideia de um povo escolhido por Deus. Interessante como essa fase moldou a identidade deles, né? Totalmente. E depois do Rutherford, o que aconteceu? A liderança passou a ser exercida por um grupo de anciãos, corpo governante. E essa estrutura continua até hoje. Interessante. Eles são a autoridade máxima responsáveis por interpretar as escrituras. De um pequeno grupo na Pensilvânia, eles se espalharam pelo mundo. É incrível, né? A história deles mostra a força da fé, a capacidade de adaptação. Sem dúvida. Mas também as complexidades da liderança religiosa. É verdade. E falando em complexidades, na próxima parte a gente vai falar dos tribunais internos. É um tema que gera bastante polêmica. Principalmente em relação aos casos de abuso sexual. Exatamente. Então fiquem ligados para essa segunda parte do nosso mergulho profundo. Até lá. Pois é, chegamos aos tribunais internos. Muita gente nem sabe que isso existe. É verdade. Ele tem gerado bastante polêmica. Bastante, principalmente em relação aos casos de abuso sexual. Qual que é a principal crítica? A principal crítica é que, ao tentar resolver tudo internamente, sem envolver as autoridades civis, eles podem acabar silenciando as vítimas. Entendi. E qual lógica por trás disso? Porque eles preferem essa via. Eles acreditam que a congregação é o lugar certo para resolver os problemas entre os membros. É como se fosse lavar roupa suja em casa. Mais ou menos isso. A ideia é evitar escândalo, manter a união da comunidade. Mas em casos graves, como abuso sexual, isso não pode ser prejudicial. Exatamente. A falta de transparência e a pressão para não denunciar podem ter consequências devastadoras. E como esses tribunais funcionam na prática? Quem julga os casos?
Os anciãos, que são homens escolhidos dentro da congregação, eles seguem as orientações do corpo governante, aplicam os princípios bíblicos. E qual o problema com isso? O problema é que, na maioria das vezes, eles não têm a formação adequada para lidar com casos tão complexos. Abuso sexual é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Eles não são psicólogos, assistentes sociais. Exatamente. E as decisões acabam sendo baseadas na interpretação deles da Bíblia. Sem a imparcialidade necessária, né? E tem outro ponto. As vítimas se sentem pressionadas a não denunciar. Por medo de represálias. Isso, medo de represálias, de serem acusadas de mentirosas, de causar divisão. Nossa. E até de serem desassociadas, o que significa perder o contato com a família, amigos. É um peso enorme para a vítima, né? E essa pressão para lidar com tudo internamente pode perpetuar o ciclo de abuso. E impedir que o abusador seja punido de verdade. Exatamente. E o que as testemunhas de Jeová têm feito para mudar isso? Nos últimos anos, eles têm feito algumas mudanças, como treinamento para anciãos, criação de comitês específicos para casos de abuso. Mas parece que ainda não é suficiente, né? Ainda há muita resistência em colaborar com as autoridades civis. Eles ainda preferem resolver tudo internamente. Preferem. E isso gera desconfiança. E coloca em risco a segurança das vítimas. Sem dúvida. E o que pode ser feito, então? É fundamental que eles abandonem essa prática de resolver tudo internamente e colaborem com a justiça. A gente precisa garantir que as vítimas se sintam seguras para denunciar. Com certeza. Sem medo de represálias. E a sociedade também tem um papel importante, né? Precisamos pressionar para que haja medidas eficazes de prevenção e combate ao abuso. Porque proteger crianças e adolescentes é responsabilidade de todos. Sem dúvida. Na próxima parte a gente vai analisar casos específicos para entender melhor a complexidade disso tudo. Isso, vamos nos aprofundar mais nessa questão. Então fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho. E chegamos à parte final do nosso mergulho na história das testemunhas de Jeová. É isso aí. Vimos como elas se formaram, como evoluíram. E como enfrentaram algumas polêmicas, né? Sem dúvida, principalmente na questão do abuso sexual. E hoje a gente vai se aprofundar nisso, analisando casos específicos. Isso, casos que chocaram o mundo. E lembrando, a gente não está aqui para julgar a fé de ninguém. Claro que não. Mas sim para entender como esse problema se manifesta. E como podemos proteger os mais vulneráveis. Exatamente, porque essa discussão vai além das testemunhas de Jeová. É verdade, o abuso, infelizmente, acontece em todo lugar. Em igrejas, escolas, até dentro das famílias. Infelizmente, é uma realidade triste. Voltando às testemunhas de Jeová, o que podemos aprender com os casos que vieram à tona? Um caso marcante é o da Cam Visconti, abusada por um ancião quando era criança. Nossa, que terrível. Ela lutou por anos para que a organização reconhecesse o abuso. E o que aconteceu com o abusador? Ela processou a organização e ganhou. Recebeu uma indenização milionária. Caramba. Esse caso expôs as falhas do sistema de tribunais internos. E a falta de transparência. Total. Esse caso mudou alguma coisa na forma como eles lidam com o problema. Sim, gerou muita pressão. Eles foram obrigados a rever as políticas internas. Que tipo de mudanças? Treinamento para anciãos, comitês específicos para investigar os casos. Parece que ainda não é o suficiente, né? Infelizmente, ainda há muita resistência em colaborar com a justiça. A gente viu isso na parte anterior, né? Sim, eles preferem resolver tudo internamente e isso coloca as vítimas em risco. E o que pode ser feito para proteger as crianças e adolescentes? A colaboração com as autoridades civis é fundamental. As vítimas precisam se sentir seguras para denunciar. Sem medo de represálias. E a sociedade precisa se engajar nessa luta. Pressionar por mudanças. Com certeza precisamos proteger nossas crianças. É isso aí, chegamos ao fim do nosso mergulho na história das testemunhas de Jeová. Foi uma jornada intensa, né? Foi, com certeza. E a gente espera que essa conversa continue. Sim, que a gente possa juntos construir um mundo mais seguro. Mais justo para todos. Dentro e fora das instituições religiosas. E que a fé nunca seja usada para cobertar crimes e silenciar vítimas. Lembrem-se, se você precisa de ajuda, denuncie, não se cale. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanharem a gente nesse mergulho profundo. Até a próxima.